Então, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que o nosso domingo seja muito abençoado, que nós possamos aproveitar esse dia que está se iniciando integralmente, né? Aproveitar essas bênçãos de Deus, que a gente sempre costuma falar que é incessante, né? Embora muitas vezes a gente esteja vivenciando algum desafio, algum problema, alguma dificuldade, a gente se fecha para observar isso, para sentir isso, né? Mas as bênçãos de Deus, ela é abundante e incessante, é constante. Então, que a gente saiba aproveitar, né? Não só esse domingo, mas todos os dias da nossa existência. Tem sido um grande aprendizado viver essa existência aqui na Terra, porque nós estamos vivendo dias bem difíceis, e quando a lição fica excessivamente difícil, é porque a gente aprende mais. Então, que a gente saiba agradecer a Deus todos os dias, e esse momento, né, esse instante onde nós viemos mais uma vez nos encontrar nesse ambiente, é como se fosse aquela fonte de água bem fresca, né, cristalina, e de um dia muito cansado, né, de longa caminhada, e você se achega a esse lugar, né, onde Jesus nos prepara, né, para que a gente possa refazer as nossas energias espirituais. Então, que a gente possa fechar os olhos nesse momento e só percebe, só sinta esse abraço generoso, amigo da espiritualidade, saudando o teu coração por essa disposição de você estar aqui nesse ambiente revestido de paz, de luz, de amor. Que nós possamos temporariamente esquecer todos os desafios, todas as dificuldades da vida e simplesmente abrir as portas do nosso coração para que as palavras de Jesus possa de alguma forma despertar em nós esse desejo ardente e verdadeiro de saber aproveitar integralmente a vida. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu abraço, por todos os recursos que tem nos fornecido. Obrigado, Jesus, pelos entes queridos, pelos amigos, pelas pessoas que sempre nos ajudam, nos auxiliam e nos dão as mãos para que nós possamos caminhar juntos. Obrigado, Senhor, por essa casa, por esse templo de oração, porque aqui nós percebemos que é um grande pronto-socorro para o nosso espírito, para a nossa alma, que muitas vezes pelas dificuldades e pela inferioridade que ainda nos caracteriza, nos entregamos ao pessimismo, aos pensamentos desequilibrantes, à angústia, à tristeza, à aflição. E aqui, Jesus, nós recebemos o medicamento para estimular o nosso coração e continuar caminhando. Abençoa, Jesus, o coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se oferecerá como canal da espiritualidade para trazer a todos nós a palavra do Evangelho. Que a Tua paz possa envolver os nossos corações e que todos nós possamos sair daqui confiantes em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho sobre a prece, né? A oração, que é muito importante, né? E que a gente devia tornar um hábito na nossa vida, né? Um hábito diário, né? Das nossas dificuldades, né? E sempre acreditar, né? Que ao pedirmos, né? Coisas coerentes, lógico, a gente vai ser atendido, né? E ela tem uma importância muito grande, a oração, a prece, porque é a nossa ligação com o plano espiritual. Então, é a criatura, que somos nós, nos ligando com o Criador, que é nosso Pai, né? E tudo aquilo que a gente pede, né? Mesmo que não seja diretamente a Deus, mas Jesus já falou nos seus evangelhos, tudo vai passar pelo Pai, né? Mesmo que a gente peça para o nosso Espírito protetor, nosso anjo da guarda, né? Nosso santo preferido que nós adoramos, mas vai através do Pai, né? Então é muito importante, e a gente acreditar, né? Que ao fazermos isso,
nós vamos ser recompensados. Muitas vezes, não da forma como nós gostaríamos, de imediato, né? Mas um determinado momento a gente consegue. Então, existe o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, 26º, que é pedi e obtereis. Então ali mesmo ele fala, quer dizer, peça que você vai obter o que você quer. E eu escolhi então 2 parábolas desse capítulo, uma é de São Mateus, que eu vou ler agora, e a outra de São Marcos. Então a de São Mateus fala o seguinte: e quando orardes, não imiteis os hipócritas que costumam exibir-se orando em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orardes, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. E quando orardes, não faleis muito, como fazem os gentios, que pensam que é pelo muito falar que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que lhe o peçais. Então aqui ele ressalta muito, né, a importância de você fazer a prece entre você mesmo e o plano espiritual. Não importa a plateia, vamos chamar assim. Nós não vamos fazer prece para que todo mundo veja, né? Às vezes a gente faz isso, né? Você vê muitas vezes em templo, em igreja, a pessoa rezando em voz alta e tudo, para que seja ouvido. Não interessa. Interessa o seu interior para o plano espiritual. Então, como ele fala, vai no seu quarto, fecha a porta e em segredo você conversa com o plano espiritual. E não precisamos falar muito, né? Até porque antes que a gente peça o que a gente quer, nosso Pai já sabe o que nós necessitamos, né? Então, não é pelo muito que falar, mas sim pela sinceridade das palavras, pela humildade que eu estou fazendo, ou tendo, né, em pedir alguma coisa. O pedinte sou eu, né? Então eu tenho que me colocar numa situação de humildade. O segundo, a segunda parábola, que é de São Marcos, ele fala assim, ó: por isso vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crede que o haveis de obter, e ser-vos-á dado. Mas quando vos puserdes em oração, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Pois, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os vossos pecados, né? Então, o que ele quer dizer? Quando eu for pedir alguma coisa, eu crer, né, que eu vou conseguir. Então é a fé que eu tenho que ter, né? Não adianta eu pedir aleatoriamente e achar, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não eu tenho que pedir com muita fé, acreditando que de fato eu vou conseguir. Isso é muito importante, né? E também eu estou pedindo perdão a Deus, né? Então, primeiro eu tenho que perdoar aqueles a quem eu devo perdoar, aqueles que me ofenderam, né? Aqueles que se dizem meus inimigos, que eu guardo um rancor muito grande no meu coração, que só me faz mal, é só a mim que faz mal esses ressentimentos, né? Então, antes de pedir perdão, eu tenho que dizer, vou perdoar aqueles a quem eu
preciso perdoar, em pensamento mesmo, não necessariamente na presença deles, mas pedindo por eles, né? Pedindo perdão pelo que ocorreu. Então isso é muito importante, né? Então, as qualidades da prece, então, elas foram dessa forma colocadas por Jesus, quando nos recomendou, né, que nós não precisássemos nos exibir para fazer a prece. É uma coisa nossa, do fundo do nosso coração, porque é uma coisa que só eu sei que preciso, além de Deus, né? Só eu sei e não interessa aos outros. E pedir em segredo, né? Pedir em segredo, né? E essa questão do ressentimento que a gente ainda possa ter com relação a alguém que a gente precisa tirar. Nosso coração tem que estar limpo, né? Tem que estar vazio para receber amor, né? Se ele está com ódio, dificilmente a gente vai receber o amor. E muitas pessoas, elas contestam, né, a eficácia da prece, alegando, né, primeiro, que Deus já sabe o que a gente necessita, então não precisa falar, né? E além do mais, eles alegam que nós não podemos contrariar os desígnios de Deus, ou seja, pedir alguma coisa que vá contra as regras, né, as leis de Deus, né, ao pedir. Porém, nós entendemos que as leis de Deus são eternas, né, elas são justas, são imutáveis, né, e que ao fazermos isso, nós não vamos afetar essas leis, nós não vamos transgredir essa lei. Por quê? Porque Deus nos deu, né, a liberdade de fazermos, de falarmos, de agirmos do jeito que a gente quiser, que é o livre-arbítrio. Então Ele nos deu isso. Você tem todo o direito de pedir o que você quiser. Agora, se você vai ser atendido, aí é outra coisa, mas eu não estou ferindo as regras de Deus com isso. Pelo contrário, eu estou usando da minha inteligência que Deus nos deu e da minha iniciativa, né, de tomar essa iniciativa e pedir alguma coisa que realmente eu preciso. Ele já sabe, sem dúvida que ele já sabe, né, o que eu preciso, mas necessariamente eu preciso falar isso, porque eu preciso de tanta coisa, né? Mas o que é prioridade para mim, né? Pedir uma coisa coerente, né? E eles, quando você diz que você está afetando ou contrariando as leis de Deus, as pessoas que acreditam em fatalidade estão alegando que nós estamos não aceitando a fatalidade. A fatalidade, ela não existe, porque muitas vezes, na maioria das vezes, aquela fatalidade, o que ocorre, foi gerada por mim mesmo. Eu é que gerei ao exercitar o meu livre-arbítrio. Então acontece uma coisa de ruim comigo, eu vou pensar, foi Deus que fez? De forma alguma. Eu provoquei isso, né? Quantas vezes a gente se excede na comida, no dia seguinte passa mal. Oh, meu Deus, por quê? Porque eu comi demais. Eu sabia que ia me fazer mal, né? Bebida, a mesma coisa. Bebe muito, aí passa mal. Sofre um acidente porque foi dirigir depois de beber e diz que é uma fatalidade, porque o carro passou na frente, né? Que alguém bateu em você. De forma alguma, você provocou. Então essa fatalidade, no fundo, ela não existe. Tudo é provocado por nós, né? A nossa vida é produzida aqui por nós. Nós recebemos, né, essa oportunidade de fazer o que quiser da nossa vida. Seguir o caminho do bem, seguir o caminho do mal, né?
Então, fatalidade não existe, né? Seria também uma coisa ilógica, vamos dizer assim, que a gente conseguisse tudo que a gente quer, né? Então, nós temos que maneirar nos nossos pedidos. Não adianta chegar assim, pedir a Deus para ganhar na Mega Sena, né? Pode até acontecer, mas não foi que ele falou, você merece, e milhões de pessoas não merecem, de forma alguma, né? De forma alguma. Então, a gente tem que pedir coisas coerentes, pedir força para continuar vivendo com as dificuldades que nós temos, né? Pedir ajuda e a paz, a alegria, e nem sempre é tudo alegre, é tudo alegria. Não, às vezes tem coisas ruins que nos acontecem, que nós temos que agradecer também. Eu pedi uma coisa e me ocorreu outra. Aquilo é para eu aprender, é um aprendizado que eu vou ter com aquela coisa ruim que aconteceu. Então tem que aceitar, né? Merecia aquilo. E outra coisa também importante, como eu falei que nada acontece que não passe pela mão de Deus, vai depender muito da vontade dele, né? E do nosso merecimento, lógico, né? E muitas vezes as coisas não acontecem naquele momento que eu estou pedindo, porque ele mesmo sabe que não vai ser bom para nós. Não é o momento da gente ganhar aquilo que eu estou pedindo, né? Aí eu esqueço, aí quando eu menos espero, nossa, aconteceu. Por quê? Porque ele sabe qual é o momento exato para as coisas ocorrerem de forma que vão nos fazer bem, né? Então tudo isso a gente tem que levar em conta na nossa prece, na nossa oração, né? E a prece tem uma importância muito grande, porque, como eu falei, ela nos coloca, né, em contato com o plano espiritual, tá? Então, a minha ajuda, ela vem através desse contato. Se eu ignoro, eu não vou receber ajuda. Ninguém vai mais cutucar, você não precisa de ajuda? Não, aí é só pedir. Não, eu tenho que tomar a iniciativa e pedir na ajuda, né? Então, o que é a prece? A prece é um ato de adoração, né? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Isso que é a prece, né? Pensar em Deus, né? Estar em contato com ele, né? Aproximar-se dele. Isso que é a prece em si, a oração. E tem três coisas que nós podemos considerar que eu vou ter na prece, que vai acontecer: louvar, pedir e agradecer. Louvar é agradecer, é honrar a Deus, aceitá-lo como razão primária de tudo que acontece. Isso aqui é louvar a Deus. Ele é a coisa máxima que tem. Sem ele nada existiria. Pedir é o que nós mais fazemos, a liberdade que eu tenho. Pedir aquilo que eu realmente necessito. Mas eu não preciso negociar com Deus. E a gente negocia muito, né? Quando a gente fala assim: meu pai, se eu conseguir isso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Não há necessidade desse sacrifício, né? Então, eu vou pedir alguma coisa e prometo que eu vou subir uma escadaria de joelho, né? Para quê? Não preciso negociar com ele. Então, isso é não negociar. Ele sabe que eu preciso. Tá? Então, não preciso condicionar. Se o senhor me conseguir isso, eu vou fazer aquilo. De forma alguma. Eu só vou agradecer. E agradecer seria a última coisa, né? Que é o que mais nós devemos fazer. Porque a gente tem tanto, a gente consegue tanta coisa que nem percebe, né?
E aí a gente tem que mais agradecer do que pedir. Então, agradecer tudo aquilo que a gente consegue. Aqui, no nosso trabalho, né, nós fazemos a prece inicial, que o Francisco fez. Então, a prece inicial, ela é feita nesse ambiente propício para que a gente elevasse o nosso pensamento, chegasse no nível, né, alto desses espíritos que estão aqui nos ajudando, participando do trabalho. Então, a prece inicial tem essa finalidade, nos elevar. Me esquecemos, lá nós saímos, pegamos um trânsito horrível, está chovendo, entrou aqui dentro, vão, né, baixar a nossa tensão, vamos elevar o nosso espírito. Isso é a prece inicial. Depois ele vai fazer a prece final, que é o agradecimento de tudo aquilo que muitas vezes não percebemos, mas que conseguimos aqui, né? Porque isso aqui é um trabalho que eu estou tendo aqui absorvendo os ensinamentos como alimento para o meu espírito, né? Então eu tenho que agradecer, porque eu vou sair daqui reconfortado, muito melhor do que eu entrei, né? Porque eu fiz tudo de acordo com devia ser feito. E no meio do trabalho, nós temos as vibrações. As vibrações têm uma força muito grande, porque são preces coletivas. Todos nós aqui pensando em alguém que precisa de uma ajuda, qualquer que seja essa necessidade. Então, é uma força muito grande, energia junta, que vai para todos aqueles que nós estamos pedindo, né? Então, a prece mais importante que tem, né, que basta ela para a gente fazer a nossa oração, é o Pai Nosso, é a mais completa, né? Eu disse que é um perfeito modelo de confusão. Ele engloba tudo o que nós queremos e ele substitui qualquer tipo de prece que possa ter, não só porque foi feito o Jesus, foi ele que criou o Pai Nosso e passou para nós, mas também porque ele tem 7 preposições, né, que nos fazem, né, cumprir os deveres com Deus, conosco mesmo e com os outros. Isso está tudo incluído no Pai Nosso. Então, quando eu rezo o Pai Nosso, o que eu falo? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que eu estou fazendo? Eu estou louvando a Deus, colocando Ele no ponto maior que possa ser. Então é a louvação a Deus que está incluída na nossa prece. Depois nós falamos, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão nosso é hipotético, é tudo aquilo que eu preciso. Está intrínseco nesse pão nosso. É tudo aquilo, né? Desde a alimentação, que poderia ser, lógico, nós necessitamos de alimentação, mas tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Então, é o hipotético, né? Aí, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu estou condicionando, né? O Senhor me perdoa, porque eu vou perdoar aqueles que eu devo perdoar. Isso é importante, né? Que fala na parábola de Jesus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Não deixar cair em tentação. Nós somos envolvidos, né, por espíritos que nos querem bem, mas também que nos querem mal. Então nós precisamos dessa força para não ser envolvido, né, por essas
atitudes que muitas vezes a gente não quer tomar e a gente toma, mesmo com a responsabilidade nossa, por causa do livre-arbítrio, mas influenciado por espíritos encarnados que convivem conosco, né? Que muitas vezes não querem o nosso bem, e desencarnados principalmente, que estão aqui na minha mente, tentando fazer com que eu me desvie do caminho do bem, né? E então, com isso, nós recorremos ao Pai. Nós temos que admitir que nunca estamos sozinhos. Nós não fomos jogados aqui na Terra, né, para vivermos mais uma existência. Não, nós fomos colocados aqui numa programação muito perfeita do plano espiritual, na família que nós mesmos escolhemos. Nós já falamos aqui, né? Viver com eles, com aqueles espíritos que nós precisamos conviver juntos, né? E a oportunidade de evoluirmos. Deus não nos colocou aqui para sermos infelizes, para seguirmos o caminho errado do mal. Não, Ele nos colocou aqui para evoluirmos espiritualmente. Então, por isso que nós precisamos da ajuda dele. É lógico, é nosso pai. Qual o pai que não ajuda o filho? Né? Os filhos. Qualquer pai, né, faz tudo pelos filhos. O verdadeiro pai. E o nosso, mais do que nunca, vai querer o nosso bem, porque ele se preocupa conosco. Nós não percebemos, se preocupa. Ele manda mensagens através dos bons espíritos, quando a gente está saindo daquele caminho que devia estar percorrendo. Então, ele está à disposição. E é através da prece que nós vamos pedir a Ele ajuda, pedir a Ele que essa existência terrena que eu estou tendo agora seja coroada de êxito, que eu não perca meu tempo aqui, porque se eu não evoluir, não fizer nada, é um tempo perdido, né? Se eu viver aqui 10, 50, 100 anos e não acrescentar nada, eu vou voltar novamente para resgatar tudo que ficou para trás. Então é tempo perdido. Então cada segundo da nossa vida é muito importante. Ele não volta mais, né? E aí nós precisamos de usar a oração para que a gente se comunique e entre em contato com o plano espiritual, que é o responsável por nós estarmos aqui. E a nossa existência passa a ser responsabilidade nossa, né? Tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida vai depender unicamente de mim, de cada um de nós, né? Então, gente, era isso, né, que eu queria ter trazido para nós. Nós sabemos, né, bastante sobre prece e oração, mas tornar isso um hábito em nossa vida. Eu acordo, o que eu tinha que fazer? A primeira coisa, agradecer por estar vivo. Primeira coisa, eu podia não ter acordado e a minha existência ter terminado, né? E eu não ter cumprido muita coisa que eu precisava cumprir. Então, a primeira coisa de manhã, agradecer mais um dia de vida, né? Então, tornar isso hábito. Lembrando, né, que muitas vezes os nossos atos, eles são mais importantes do que a nossa oração, nosso pensamento, né? O que eu pratico, exatamente, o que eu faço, esse é o que é mais importante. Então, gente, que a gente tenha um domingo, apesar do frio, do tempo ruim, né? Faz parte,
faz parte, né, da natureza. Que a gente tenha um domingo feliz, que a gente peça para tudo corra bem nessa semana, né, que está iniciando hoje, né? Para domingo que vem nós estamos aqui de novo, mas que a gente tenha passado uma semana da melhor forma possível, sempre acreditando de que se eu pedir, merecer e Deus quiser, eu vou conseguir, né? Que Jesus nos ilumine sempre. Obrigado, que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, pela alegria de estarmos aqui nesse ambiente, envolvidos nesse momento de aprendizado, onde nós somos de alguma forma conduzidos a refletir sobre toda a potencialidade que nós temos. Muitos cientistas e pesquisadores no mundo material, espiritualistas, têm falado muito sobre uma grande descoberta para a humanidade. Aquilo que a medicina trata como uma pequenina glândula que chama de pineal no centro do teu cérebro, nada mais é do que um grande e poderoso, embora proporcionalmente pequena, ela é muito poderosa em termos de transmissão e recepção do mundo espiritual. É um estudo que somente está se iniciando para a humanidade moderna, mas que haverá, num futuro muito próximo, grandiosas descobertas que nós podemos adentrar no conhecimento desse pequenino dispositivo criado pelo nosso Pai Criador, essa fonte luminosa onde nos é permitido, desde que haja equilíbrio e serenidade no coração e no espírito da criatura humana encarnada, acessar todo o material disponível para a nossa evolução. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, criou todo o universo e todos os recursos necessários para que esse universo funcione. Criou todas as criaturas e tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Basta que nós tenhamos a disposição e a capacidade de acessar todo esse manancial de recursos que já está disponível a cada um. Que Jesus abençoe o nosso coração, para que nós possamos, dentro do trabalho disciplinado, dentro do equilíbrio e da busca constante do conhecimento, procurar entender e compreender todos os recursos que está disponível para cada um de nós. Que a paz de Jesus envolva não somente os nossos corações, que nesse momento recebe esse afago da espiritualidade, mas que nós possamos nesse instante, nesse momento, lembrar dos nossos irmãos, os nossos amigos, que muitas vezes estejam passando por processos muito difíceis, depressivos, processos de enfermidades físicas, de desencontros, desentendimentos, todos aqueles que agasalham em seu coração sentimentos de dificuldade, de desequilíbrio, possam receber as nossas vibrações de amor, para que haja um despertamento, para que haja a busca do equilíbrio íntimo, para que eles consigam de alguma forma elevar os seus pensamentos ao alto e se conectar com a paternidade divina, para que haja paz e tranquilidade em seus espíritos. Nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, por esse instante. Te agradecemos pelas lições maravilhosas que nós recebemos nessa manhã.
que possamos sair daqui levando em nosso pensamento, em nosso coração, toda essa energia, para que os nossos dias se façam melhores, para que de alguma forma, Jesus, mesmo diante da nossa pequenez, possamos nós nos oferecer em serviço, em trabalho, em assistência àqueles que muitas vezes nos procuram. Que a Tua paz, Jesus, possa envolver todo o nosso planeta, principalmente aquelas regiões onde existem conflitos, desavenças, guerras, para que o homem compreenda a necessidade de viver em paz. Que o Teu amor, que a Tua paz esteja sempre presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.